10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Mentory. E hoje nós vamos abordar um assunto impactante, que na minha visão é a chave principal para resolver qualquer situação, transformar e melhorar a nossa vida. Na minha visão, esse assunto, ele é um assunto muito transformador. Muitas vezes, na nossa vida, nós buscamos saídas e resolver situações e dominar algumas áreas nossas, buscando em vídeos, leitura de um livro e buscando resposta em alguém, em algum lugar, quando, na verdade, todas as respostas, tudo que buscamos, tudo que desejamos, tudo que queremos realizar, tudo que queremos resolver, está em um único lugar, dentro de nós. Só que para termos acesso a esses recursos e acesso a essas respostas, nós precisamos de um conhecimento. E esse conhecimento tem nome, chama-se autoconhecimento. Então, todas as respostas que você busca, tudo aquilo que você quer entender na sua vida, tudo aquilo que você quer compreender, tudo aquilo que você quer desmistificar, tudo aquilo que você quer uma solução, está dentro de você. Costumo dizer que a solução dos problemas estão nos próprios problemas. E quando nós descobrimos a origem, quando nós descobrimos o porquê não resolvemos, quando nós descobrimos o que fazer para resolver, a nossa vida muda. E a nossa vida muda porque nós entendemos a nossa força, a nossa fraqueza e em que podemos melhorar. E é por isso que eu escolhi um tema muito pedido pelas pessoas, pelos meus seguidores, estão sempre mandando direct, fala sobre isso, sobre aquilo, e de tanto tema que eles pediram, o mais votado foi o autoconhecimento. E aí, hoje eu vou falar sobre os 5 benefícios do autoconhecimento. Então, papel e caneta na mão e vamos estudar, porque nós precisamos aprender todos os dias. Por que é importante nós conhecermos os 5 benefícios do autoconhecimento? Porque quando nós nos conhecemos, menos nós adoecemos. É uma frase que eu uso muito. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. E essa frase ela tem viralizado e tem tomado conta do Brasil e do mundo aí fora, por onde eu passo, as pessoas estão sempre comentando. Poxa, aquela frase sua é real. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente adoece. Eu estou me conhecendo mais. Eu estou adoecendo menos. Que legal, que interessante. Então, qual é a nossa sacada aqui? Trazer para você autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque sem ele, você não vai muito longe. Eu vejo as pessoas quererem resolver problemas, criando outros problemas. Conhece alguém assim? Ou você já se comportou assim? Querendo resolver um problema e quando você pensa que não, está criando outro problema? Então, tudo isso vem de onde? Falta do autoconhecimento. Por isso, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Por isso que é importante nós nos conhecermos, tá bom? Quanto mais você conhecer a si mesmo, mais resultado você tem. Vamos para cima. Primeiro benefício do autoconhecimento que nós precisamos ter é, primeira coisa, tomei nota aqui, para a gente seguir bem direitinho. Papel e caneta na mão e anota isso aqui. Clareza emocional. Uma pessoa que entende o benefício do autoconhecimento, a primeira coisa que ela precisa ter é clareza emocional. Tá bom, Paulo, o que é clareza emocional? Deixa eu tomar esse meu café aqui que ele me ajuda a raciocinar. Uma clareza das emoções. Como é isso? Você tem clareza de qual emoção mais controla e domina você?
Você tem isso claro nas suas memórias? Você tem isso claro para você? Qual é a emoção que mais te controla e que mais te domina? Você é uma pessoa mais dominada pela raiva? Já parou para pensar nisso? Existem pessoas que elas têm dificuldade com a paz. Elas só vivem com raiva 24 horas. Estão sempre resolvendo os problemas na base da raiva. Estão sempre tomando decisões na base da raiva. Ela passa muito tempo quieta, calada, acumulando tudo. Quando ela tem, ou ele tem, uma raiva extrema, através dessa raiva extrema, ele toma uma decisão. Por quê? Porque ele tem dificuldade de ter clareza sobre isso. Então, o primeiro passo que o autoconhecimento nos traz é a clareza das nossas emoções. Quando eu tenho clareza das minhas emoções, aí eu sei o porquê que eu estou tendo prejuízo financeiro, por exemplo. Aí eu sei porque é que eu estou tendo prejuízo nas relações, por exemplo. Por quê? Porque eu ainda não entendi que estou sempre tomando decisões importantes só quando estou com raiva. Já parou para pensar nisso? E aí, quando você entra dentro de um processo de autoconhecimento e se autoconhece, que existe comprovâncias científicas profundas para isso, através da neurociência, quando você tem um conhecimento profundo sobre o seu controle e a clareza emocional, aí você começa a ter resultados. Por quê? Se você é uma pessoa que só toma decisões quando está com raiva, só decide o que vai fazer quando está com raiva, só dá a resposta quando está com raiva, quando você tem essa clareza, você percebe, caramba, a raiva, ela me controla. A raiva, ela me controla. A raiva, ela me domina. E aí, quando eu estou com raiva, eu saio igual um carro desgovernado de ladeira abaixo, sem freio. Saio passando por cima de todo mundo, saio dizendo tudo. Então, a raiva tem um controle sobre mim. Quando eu estou com raiva, eu tenho vários prejuízos. Então, primeira coisa, qual é o primeiro benefício que o autoconhecimento traz? Clareza das emoções, clareza emocional. Outras pessoas funcionam como? Quando tem tanta coisa para resolver, elas entram em uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda vem sempre quando ela se frustra com alguma coisa. Já parou para pensar nisso? De repente, quando você tem uma frustração, essa frustração te leva a uma emoção. Essa emoção é uma tristeza, e é uma tristeza profunda que te leva a um isolamento. Você conhece alguém assim? Que ele se isola quando está triste, e ele se isola para sofrer, e enquanto ele se isola, ele tem prejuízo financeiro, porque ele não trabalha, ele não performa, ele não faz o que precisa fazer, ele deixa que a tristeza profunda tome conta dele a ponto dele não fazer o que ele precisa fazer. E por que que ele não faz? Porque ele está, às vezes, sem perceber, sem ter clareza emocional, copiando um padrão de alguém. E como você sabe que ele está copiando o padrão de alguém, Paulo? Por exemplo, porque você nasceu uma folha em branco, alguém escreveu em você, através dos fortes impactos emocionais. Você foi ativado através do que você vê, através do que você ouve e do que você sente, com forte impacto emocional ou com frequências diárias, vendo, ouvindo e sentindo aquilo. Vendo, ouvindo e sentindo aquilo. Então, quando eu tenho clareza emocional, eu começo a perceber. Quando estou triste, me isolo. Quando me isolo, não trabalho. Quando não trabalho, tenho prejuízo. É por isso que você não realiza os sonhos, é por isso que você não vai para a viagem do sonho, é por isso que você não compra o carro que quer comprar, é por isso que você não troca a casa que quer trocar, não compra a moto que quer comprar, é por isso que você não faz o que precisa fazer, porque quando você tem um problema, você se isola. E se isola porque você fica triste. Então, toda vez, a tristeza toma conta de você. Se a tristeza toma conta de você, você não consegue empreender. Se a tristeza toma conta de você, você não consegue dar continuidade ao que você faz.
Por quê? Porque você olha para a sua conta, vê um X valor na sua conta, a área cerebral que é mais ativada em você é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele é responsável pela sobrevivência. Quando você olha para a conta, vê que o dinheiro que tem lá dá para sobreviver esse mês. Então você não performa. Você deixa que a tristeza tome conta de você. E aí você não treina o seu cérebro para uma coisa chamada previsibilidade. Então você não pensa daqui a 6 meses, você não pensa daqui a 2 meses, você não pensa daqui a 3 meses, você pensa no aqui e agora. Quando você pensa no aqui e agora, o cérebro reptiliano está ativado. Você foi treinado a ter na conta somente o que sobreviver. Pagar energia, água, pagar feira, comprar gás, fazer o transporte de filho e aí vai, pronto. Quando você olha para a conta, tem esse dinheiro, então não vou trabalhar. Estou triste porque me frustrei, porque o negócio não deu certo, porque eu quebrei, montei um negócio e deu errado, porque eu tinha sociedade e se desfez. E tenha clareza das suas emoções. Então, o primeiro benefício que o autoconhecimento traz é clareza das emoções. Quando está com raiva, age de um jeito. Quando está triste, age de outro jeito. E sempre trazendo o quê? Prejuízos para você. Isso não é forte? Então, anota esse primeiro benefício. Qual é o primeiro benefício que eu tenho fazendo um processo de autoconhecimento? Clareza das minhas emoções. Quando tenho algum problema, quando estou frustrado, fico triste. Então, a tristeza e a raiva terminam dominando você. Tá claro isso aqui, sim ou não? Outro ponto importante, na clareza emocional, quando me acontece qualquer situação e eu tenho que enfrentar e resolver, eu termino tendo um medo excessivo. Esse medo excessivo faz com que eu não consiga alcançar o que eu quero e que eu permaneça onde estou. Você vem em uma fase de crescimento, de evolução na sua vida, mas você fica com medo de arriscar. Você sabe que se você arriscar, se você fizer, vai dar certo, porque você já passou por essa experiência lá atrás. Você sabe que vai dar certo. Você tem o mapeamento todo na mão, você tem a estratégia na mão. Mas como o seu cérebro reptiliano ele foi muito estimulado só para sobrevivência, então você fica só focado em sobreviver e nunca em crescer e performar. E aí, por não crescer e não performar, o medo toma conta. Aí, no autoconhecimento, eu tenho clareza emocional. Quando eu tenho clareza emocional, minhas emoções mudam. Quando eu não tenho clareza emocional, o medo toma conta de mim, a tristeza toma conta de mim e a raiva toma conta de mim. Isso não é interessante? Então, qual é a emoção que está tomando conta de você? Comenta aqui. Qual é a emoção que está tomando conta de você? É o medo? É a raiva? É o que está tomando conta de você? Toda vez que você vai tomar uma decisão importante, você sente medo. E quando você sente medo, medo é um sentimento. Aí a resposta para esse sentimento é um comportamento. Qual é o comportamento? Com medo você não decide. Com medo você procrastina. Com medo você faz o quê? Desiste. E tem muita gente que desistiu de escrever um livro, tem muita gente que desistiu de montar um novo negócio, tem muita gente que desistiu de trabalhar para si, tem muita gente que desistiu de fazer o que precisava fazer no seu relacionamento com medo. Medo de ser reprovado, medo de quebrar, medo de não dar certo, medo das pessoas não gostarem, medo de desagradar as pessoas. E essa quantidade de medo excessivo deixa você no mesmo lugar que você está. Você sabe que essa fala ela tem uma clareza muito grande para você. E como você descobre tudo isso e como resolver tudo isso? Só através do autoconhecimento. Tá claro isso aqui, sim ou não? Vamos mais adiante. Outro ponto importante, outro benefício do autoconhecimento. Segundo, o autoconhecimento ele melhora nossos relacionamentos. Vai trazer melhora para o relacionamento. Como assim? Todos nós nos relacionamos todos os dias. Então, o terceiro benefício do autoconhecimento é melhorar os relacionamentos. E quando a gente fala sobre melhoria de relacionamento, vamos para relacionamento amoroso, por exemplo. Eu, você, pelo menos dentro da nossa cultura e da realidade, quando, no início,
os nossos pais foram nos orientar para namorar com alguém, para ter uma paquera, para bater um papo, o que era que eles diziam? Conheça quem é essa pessoa. Procure saber quem é essa pessoa. Não se envolva com quem você não conhece. Veja quem é ele, veja quem é ela. Era assim que a gente era ensinado, sim ou não? O conselho, ele é um conselho do senso comum, é um conselho que nos traz realmente uma clareza, que a gente não vai se relacionar com quem não conhece. Só que a gente gasta tanta força, tanta energia, tanto tempo querendo conhecer o outro, que a gente esquece de conhecer a si mesmo. Então, nessa perspectiva, se eu tivesse de dizer o que a pessoa deveria fazer, a orientação seria contrária. Não é você conhecer o outro, é conhecer a si mesmo, usando a grande fala do filósofo Sócrates, uma fala muito dita por ele. Conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, aí você tem as respostas que você quer. Então você passa muito tempo gastando energia em conhecer as pessoas e investe zero tempo, zero recurso, zero dinheiro em conhecer a si mesmo. Você conhece tanto a pessoa que quando você vai não tem nada de você na relação. Tem mais do outro do que de si mesmo. E se tem mais do outro do que de si mesmo dentro de você, quem vai dominar vai ser esse outro e não você. Quem vai controlar é o outro e não você. Então, o que seria importante é você utilizar esse segundo benefício. Qual é o segundo benefício do autoconhecimento? Melhora as relações. Melhora os relacionamentos. Você vai ter melhora nos relacionamentos, vai ter melhora nas relações. Por quê? Porque você passou a conhecer a si mesmo. A resposta está sempre dentro de você. Não está com ninguém, está dentro de você. Quando uma pessoa vem para um processo de autoconhecimento comigo, ele diz, eu quero que você me dê as respostas. Eu já peguei assim vários casos bem interessantes. Já peguei casos da pessoa perguntar para mim, eu vim aqui para você me dizer por que meu marido me traiu, por que meu marido me deixou. As pessoas fazem essa pergunta. Eu quero saber por que meu filho tomou uma decisão A, casou com uma mulher que eu não queria. Quero saber por que minha filha casou com um homem que eu não queria. As pessoas vêm com essas perguntas bem pertinentes. E sabe onde é que a gente encontra as respostas para essas perguntas? Na própria pessoa. Encontramos na própria pessoa. E quando ela encontra a própria resposta, lógico que através de uma condução, eu não vou deixar a pessoa ali sozinha, no mundo de Narnia, pensando qual é... Não. Não trabalho com esse tipo de processo. O meu processo, ele é mais agressivo. Como agressivo? Ele leva o sujeito, através de uma proporção profunda de autoanálise, a entender a própria fala, a identificar a própria comunicação. Há ferramentas para isso. Algumas pessoas usam, outras não usam, mas há ferramentas para isso. Porque quando uma pessoa vai em busca de um processo de autoconhecimento, ele vai em busca de respostas. E para ele encontrar essas respostas, ele precisa de ferramentas que o conduzam a ela. E essas ferramentas são usadas. Por isso que eu falo que é agressivo. Agressivo no quê? No resultado imediato. Na resposta imediata. Que a pessoa não quer passar 6 meses procurando uma resposta para resolver o que ele quer. Não. Ele quer uma resposta porque está doendo agora. Está doendo naquele momento. E só pode conduzir essa pessoa a uma resposta quem tem a ferramenta para isso. E o conhecimento para isso. Porque quando eu entendo e conheço através da performance humana, a gente desmistifica tudo aquilo que está misturado na cabeça do sujeito e traz para ele uma ação imediata. Ele só vai ter uma opção, ou permanecer com a dor de estimação, ou remover a dor para melhorar a relação. Alguns preferem manter a dor de estimação, e isso é respeitoso, mas agora ele quer manter a dor de forma clara. Antes só doía. Agora ele sabe por que dói. Antes só fazia doer. Agora ele sabe por que dói. E aí ele vai sair do processo dizendo, eu quero levar essa dor.
É um direito que ele tem. Outros não. Eu quero remover essa dor. E quando ele remove essa dor e ele devolve a dor para quem é de direito, ele sai de qualquer relacionamento, de qualquer sociedade, de qualquer combinado que ele fez. Ele sai de qualquer coisa sem culpa. Sem culpa. Por mais que queiram mostrar que ele tem alguma culpa ali, ele já removeu a dor. Quando você remove a dor, você toma a decisão. Essa informação ela foi importante para você? Olha que coisa interessante. Os benefícios do autoconhecimento traz melhoria no relacionamento. Traz melhoria nas relações. Seja essa relação amorosa, seja essa relação patronal, você com seus patrões, seja essa relação no seu campo do empreendedorismo, aonde quer que for, você sai com clareza. Tudo certo? Então, vamos para o próximo passo. Tomada de decisão mais assertiva. Tomei nota aqui de 5 pontos assim, gente. Fantástico, fantástico. Qual é o terceiro benefício do autoconhecimento? Tomada de decisão mais assertiva. Quando eu me conheço, eu tomo decisões de forma mais assertiva. Como assim? De forma mais assertiva, Paulo? De forma onde eu trato o assunto, eu trato a situação dentro de um campo de assertividade e essa assertividade, ela me traz tranquilidade, clareza e traz tranquilidade, clareza para quem estiver comigo. Eu trato sem culpa. Uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela não vai ficar calada com aquilo que ela precisa responder, porque ela não vai se desrespeitar. Se ela não vai se desrespeitar, o que é que vai acontecer? Ela vai ter respeito por si e respeito por quem a ouve. Ela vai conseguir trazer um diálogo claro, conciso e respeitoso. Esse diálogo claro, conciso e respeitoso que o autoconhecimento traz, com essa clareza de informação, vai fazer com que ela saia dali sem sentir dor por aquilo que outro talvez está sentindo. Então, o autoconhecimento, ele deixa você com maior clareza na tomada de decisão. E são decisões mais assertivas. Uma pessoa assertiva, ela vai dizer o que ela precisa dizer sem se preocupar se você vai entender ou não. Ela nunca vai lhe desrespeitar. E ela também não vai se desrespeitar. O que seria ela se desrespeitar? Se desrespeitar seria ela pegar, saber que tem que te dar uma resposta e ela engole aquela resposta, não diz. Ela se desrespeita. Um assertivo não se desrespeita. A única pessoa que se desrespeita é o passivo. Tem muita gente adoecida porque ela é uma pessoa passiva. Ela está no campo da passividade. Se ela está no campo da passividade, ela vai pensar o que dizer e não vai dizer. O assertivo é o contrário. Ele vai ter um pensamento sobre uma resposta que ele quer te dar e ele vai te dar essa resposta, te respeitando, te entendendo, te acolhendo e te compreendendo. Houve um reality show que eu achei assim fantástico. Eu sigo ele, gosto muito dos conteúdos até hoje. Foi de Juliette, a que ganhou o reality show que vocês conhecem. E quando você assiste todo o reality show e você vê a atuação de Juliette em cada momento, com cada um dos participantes, ali você vê a clareza da assertividade. Ela dizia para as pessoas sobre a falsidade delas. Elas colocavam as pessoas de frente para outra e diziam, mas você falou agora há pouco de fulano de tal, você disse tal coisa. E ela falava isso de uma naturalidade tão grande que, para algumas pessoas, elas teriam dificuldade de dizer o que Juliette dizia. E por que ela dizia isso? Porque ela tinha e tem assertividade. Falava de forma assertiva. A comunicação assertiva de Juliette foi tão profunda que conquistou o público. As pessoas se divertiam por ela ser assertiva. Sabendo ela ou não sobre assertividade na época,
Não me cabe aqui fazer nenhum tipo de julgamento. O que me cabe aqui é entender que aquela comunicação dela era uma comunicação leve, sem desrespeitar ninguém, sem faltar com respeito com ninguém, mas ela trazia a clareza do que estava acontecendo, se respeitando. Enquanto outros queriam falar e internalizavam, não falavam, ela expressava. E quando ela expressava, expressava de forma assertiva, a ponto de respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Esse era o grande desafio. Então, um assertivo, ele vai sempre trazer a resposta correta. Como é que eu vou conseguir sair da passividade e entrar na assertividade? É bem simples. Eu só vou conseguir ser assertivo a partir do momento que eu me conheço. Porque a assertividade faz parte de um dos campos das habilidades sociais. É um dos itens das habilidades sociais. Existem outras habilidades sociais. E essas habilidades sociais foram construídas pelo ambiente que o sujeito ali viveu. Existem alguns sujeitos que ele tem dificuldade de ser assertivo, ele é mais passivo, porque o ambiente que ele vivia o estimulou mais para a passividade. Outros o estimulou mais para a assertividade, mesmo ele não tendo clareza da nomenclatura, assertivo, passivo, agressivo. Talvez ele não tenha clareza dessas nomenclaturas, mas ele tinha comportamentos sobre. Ele tinha mais uma tendência a ser assertivo do que ser passivo. E o mais importante é que, independente do ambiente que a pessoa vem, dentro de um processo de autoconhecimento, isso é treinável. Tem como treinar a assertividade. Tem como zerar a passividade. Tem como diminuir a passividade. Porque existem ferramentas neurologicamente corretas, psicologicamente corretas, que treinam o sujeito para o campo das habilidades sociais. Isso não é fantástico? Então, o terceiro benefício do autoconhecimento é você ter respostas mais assertivas. É você ser assertivo na tomada de decisão. Certo? Maravilha. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é aumento da autoconfiança. Uma pessoa que ela tem autoconhecimento, ela vai ser uma pessoa que vai ter um aumento de autoconfiança. Esse é o quarto benefício do autoconhecimento. Aumento da autoconfiança. Você sabia que existem pessoas que confiam muito nos outros, menos nela? Confiam demais nos outros, menos nela. Elas acreditam que as pessoas vão conquistar, vão chegar do outro lado, vão fazer isso. Elas acreditam muito no potencial do outro. E elas desacreditam no potencial de si. E quando elas desacreditam no potencial de si, o que é que acontece? Ela eleva as pessoas que estão ao seu redor e se diminui. É aquela pessoa que ela está sempre se diminuindo nos relacionamentos. É aquela pessoa que está sempre se diminuindo nos negócios. É aquela pessoa muito coitada. Ela está sempre se comparando e quando ela se compara para ter um prejuízo. Ela nunca se compara para avançar. Ela só se compara para ter um prejuízo. Isso não é interessante? Quando nós temos clareza, tudo começa a mudar. Tá claro? Vamos mais adiante? Vamos mais adiante. Presta atenção. Quando eu aumento minha autoconfiança, analisa isso. Quando eu aumento minha autoconfiança, eu vou eliminar medo. Lembra lá atrás da emoção? Eu vou eliminar medo. Não é que eu nunca vou ter medo, porque medo é uma emoção que faz parte do sujeito e é um mecanismo de defesa e existe. A questão é quando esse medo ele atrapalha você performar, atrapalha você crescer. É quando esse medo ele toma conta de você e você não consegue ser quem deveria ser, porque você tem medo do que vão pensar de você, do que vão dizer de você. Deixa eu te contar um segredo. Quem quiser falar mal de você, dizer o que quiser dizer de você, vão dizer, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Então, não gaste energia naquilo que você não controla. Não gaste energia naquilo que você não controla. Foque em autoconhecimento. Então, esse quarto ponto aqui, esse quarto benefício do autoconhecimento, ele é muito profundo. O aumento da autoconfiança é muito profundo. Eu só vou aumentar a minha autoconfiança conhecendo a mim mesmo. Tá bom, Paulo, mas como eu aumentaria a minha autoconfiança? Conhecendo onde está a minha força, em que eu sou forte.
Em que eu sou forte, meto a cara e vou? Em que? Quantos por cento meu tem aqui que eu posso me fortalecer e tomar decisão e fazer o que precisa ser feito? Quantos por cento meu? Em que eu sou forte? Conheço isso. Quais são as minhas forças? Aí eu conheço e vou lá e aumento minha autoconfiança. Quais são minhas fraquezas? Qual é a minha fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Quando eu observo a minha fraqueza, eu digo, caraca, está aqui minha fraqueza. Essa minha fraqueza precisa ser ajustada. Eu tenho aqui meu ponto forte e tenho aqui meu ponto fraco. Eu pego esse meu ponto fraco e vou trabalhar. Mas eu só consigo ter clareza de o que é ponto forte e o que é ponto fraco quando eu me autoconheço. Caso contrário, eu fico no automático, vivendo aquela mesma vida, tomando aquelas mesmas decisões rasas, sem ter nenhum fundamento e nada muda. E eu me torno uma marionete na mão de várias pessoas, fazendo o que todo mundo quer, menos o que eu quero e o que eu preciso. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter pensamentos e clareza é isso. Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, o autoconhecimento me traz, de forma profunda, um aumento de autoconfiança. Eu passo a confiar nas minhas decisões. Eu passo a confiar em mim mesmo. E aí, você está, às vezes, rodeado de pessoas que confiam muito em você, mas não confiam nelas. Você, às vezes, tem uma equipe que confia muito em você, mas eles não confiam neles mesmos. E é por isso que eles não vendem o quanto deveriam vender na sua empresa. E é por isso que eles não fazem o quanto deveriam fazer. E é por isso que os seus familiares não fazem o que precisariam fazer. Por que eles não fazem? Porque eles confiam mais em você do que em si mesmo. Se eles funcionam assim, seus funcionários, se seus familiares, se seus filhos funcionam assim, confiando mais em você do que em si mesmo, então você tem uma tarefa. Qual é a tarefa? Fazê-los confiar em si mesmo. Dizendo não para eles e tomando decisões que eles mesmos precisam se virar e resolver as vidas. Caso contrário, você vai ser aquela pessoa que todo mundo vem para sugar. Ou seja, imagina uma cena, que eu já vi essas cenas em vários lugares. Existe um senhor, uma senhora que trabalharam a vida inteira, preste bem atenção, trabalharam a vida inteira, tiveram 3, 4, 5 filhos, se aposentaram, os 3, 4, 5 filhos casam, têm filhos e todos os dias vai todo mundo comer na casa do avô e da avó. Todos os dias. O pai passa dificuldade, não trabalha, a mãe não trabalha, fica todo mundo ali. E quem é que fica sustentando todo mundo? O casal de idoso que trabalhou a vida inteira para criar os filhos, agora está criando netos, daqui a pouco vai criar bisnetos, até morrer assim. Por quê? Porque eles não entenderam que deveriam treinar esses filhos para a autoconfiança. Confiar em si mesmo. Então, os filhos sempre confiaram no pai. Aí os pais, para ter os filhos perto, por amor, diz, né? Por amor, diz, fica todo mundo aqui. E eu já vi essa cena em vários lugares. Todo mundo esperando os idosos, coitados, ir no caixa eletrônico sacar sua aposentadoria para sustentar os netos que estão em casa. E os filhos que aparecem lá todo final de mês para pegar a sua parte. Porque eles não treinaram autoconfiança. Aí esses filhos fazem o quê? Se auto-sabota. Essa mesma linha, essa mesma história, os netos estão assistindo, vão se tornar uma outra pessoa que só suga e nunca contribui. Então, quando todo mundo está desempregado, não tem o que fazer, corre para a casa da avó, corre para a casa do avô, corre para a casa da mãe, corre para a casa do pai. Qual é o desafio? O desafio é você melhorar cada dia. O desafio é você ter autoconfiança em si mesmo. Se tem autoconfiança em si mesmo, quando clarear o dia, você encontra uma solução. E qual é a sua maior dificuldade? Porque sua mente é travada para você não encontrar a solução. Porque você não se conhece. Se você se conhecer, você vai destravar sua mente. Quando você destravar, você vai passar a desagradar. Quando você desagradar, aí acabou-se, você vai passar a se agradar. Se você se agrada, aí acabou-se. Aí você toma decisões assertivas, corretas, sem se preocupar com o que pensam, sentem e agem a seu respeito. Essa informação foi importante para você? Então, vamos mais adiante, porque já estamos chegando no último benefício que o autoconhecimento traz. Qual é o último benefício?
uma evolução contínua. Olha que coisa magnífica. Olha qual é o outro benefício. Uma evolução contínua. O autoconhecimento traz uma evolução contínua. Essa evolução contínua faz com que você mantenha-se sempre crescendo. Por quê? Porque aquilo que você fez hoje e resolveu um problema, amanhã, quando surgir outro problema, não vai ser a mesma solução que você resolveu lá atrás, usou lá atrás. Não, vai ser uma outra solução. E essa outra solução vai trazer clareza para que você faça o que precisa ser feito. E essa outra solução vai fazer você ser quem você deveria ser. Vai fazer você tomar a decisão correta. Vai fazer você tomar a decisão certa. E aí, eu continuo em uma evolução contínua. Evoluí até aqui, estou crescendo, o que é que eu preciso fazer para chegar do outro lado do rio? Eu preciso evoluir mais. Então, eu preciso de outras ferramentas. Preciso de outros mecanismos. Preciso de outro tipo de treinamento. Preciso de um mergulho mais profundo em mim mesmo. E aí eu vou. Quanto mais eu vou explorando áreas da minha vida, mais resultados claros eu vou tendo. Quanto mais resultados claros eu vou tendo, mais eu continuo em crescimento. Só que algumas pessoas crescem e evoluem só até uma parte da sua vida. Dali elas voltam. Por quê? Porque quando ela chega lá, acontecem outros desafios. E esses outros desafios que surgem, ele não tem coragem de meter a cara e ir. Eles têm medo. E aí esse medo faz com que você volte. Qual é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é você pegar e ir para onde deve ir. Ok? Então, o quinto benefício do autoconhecimento é a evolução contínua. Você conhece alguém que veio, cresceu até aqui, pronto, ali parou. Não anda mais. Só fica naquilo. Ele não quer ir para o próximo desafio. Ele não quer continuar crescendo. Por quê? Porque ele bateu em uma coisa chamada dor. Quando ele bate na dor, aí ele pega e volta. Aí recomeça de novo, aí vai de novo, aí bate na dor. Quando ele bate na dor, ele volta. Ele nunca bate na dor e rompe. Por que ele não rompe? Porque ele não tem as novas ferramentas. Porque ele não explorou outra área cerebral dele. E ele fica naquela mesmice. E o que eu acho mais injusto, você que me ouve, é algumas pessoas usarem até o nome de Deus e dizer que é porque Deus não permitiu e Deus não quis. Deixa eu te dar um conselho e uma orientação. Tira Deus da tua bagunça. Tira Deus das tuas decisões erradas. Tira Deus disso. Assume. Tem autorresponsabilidade. Assume e vai-te embora. E faz o que precisa fazer. Tira Deus. Para de estar espiritualizando uma coisa que tu sabe que depende da tua decisão. Para de se esconder por trás de Deus. Para de estar usando Deus para defender as porcarias que tu não tem coragem de resolver. Mete a cara e resolve. Porque Deus já fez a parte dele. Te deu a vida, te deu conhecimento, te deu intelecto. Usa. É simples. Usa. Não se esconde por trás de uma espiritualidade fajuta, quando na verdade você está numa religiosidade e não numa espiritualidade. Então faz o que precisa ser feito, tomando a decisão correta, crescimento contínuo. Ah, as coisas aconteceram até aqui e não vão mais porque Deus não permitiu, Deus não quis. É fácil dizer isso. É fácil jogar a bola para Deus, porque você sabe que ninguém vai querer ir contra Deus. Ninguém vai querer ir contra o ser divino. Ninguém vai querer confrontar Deus. Ninguém vai chamar Deus por ringue, é claro. Então as pessoas vão só balançar a cabeça, já que você está dizendo que Deus não quis, você se convence disso, quer convencer todo mundo. Não. A falta de autoconhecimento não deixa você ter crescimento contínuo. Essa é a verdade. E você não tem coragem de assumir isso. Por isso que é melhor se esconder do que aparecer. Isso está claro para você? Então, anota tudo isso, tenha clareza de tudo isso. Esse foi mais um episódio do Psicast Mentoring. E aí é o episódio de número 10. Estamos aqui com o 10º episódio. Então, se isso aqui foi importante para ti, te trouxe clareza, tomou nota, cresceu, dá um like, compartilha e vamos juntos. Se inscreve nesse canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. E nunca se esqueça, quanto mais você se conhece, menos você
adoece. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, analista corporal e comportamental, especialista em terapia cognitiva comportamental, mentor pessoal e empresarial, e eu estou aqui para te ajudar. Forte abraço, nos vemos em breve.